e eu quero falar sobre um obreiro de Deus. Um obreiro de Deus que serve de modelo, que serve de exemplo para a liderança dos dias atuais. Vamos lá, Lucas, capítulo 1, dos versículos 8 ao 17. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Agora vamos ao versículo 15, e preste atenção aos detalhes desse versículo. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Aleluia. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora vamos para a página 37 da nossa apostila, e eu quero mostrar alguns detalhes da apostila. Depois vamos para o texto bíblico. Cheios do Espírito Santo para servir. Qual é o trabalho do pastor se não servir? O que é o pastor se não um servo? O que é um pregador se não um servo da palavra? O que é o pastor se não um servo de Deus e da igreja? A própria palavra ministro está ligada a ministrar, e ministrar quer dizer servir. São alguns termos gregos que nos levam a esse conceito: diáconos, doulos. E esses termos querem dizer exatamente servo. Mas o pastor, apesar do título, também é um servo, porque vem do hebraico raai, do grego poimê, que quer dizer simplesmente alimentador, guia e alimentador. É o sentido básico da palavra pastor. Pelo conceito da palavra, ou melhor, pelo sentido da palavra, não o conceito, mas a definição da palavra pastor, já começa a nos dar algumas lições extraordinárias. Se o significado principal de pastor é alimentador, então o próprio significado da palavra já está dizendo o que um pastor tem que fazer. Ele tem que alimentar o rebanho. Se você não está alimentando o seu rebanho, a sua congregação, o seu campo, a sua área, então você não está sendo pastor.
Está com o título, mas não está exercendo de fato a função. E tem pessoas que estão ocupando esse lugar e não fazem isso. Eu ouço dizer, eu ouço falar por aí, fora do Maranhão, e talvez tenha no Maranhão também, né? Espero que não, o obreiro não entenda mal. A Bíblia está dizendo que o pastor é um servidor, e como servidor, a sua principal função é servir a igreja. E o principal serviço do pastor, pastor pode ser um educador, e deve ser, está incluso na sua missão. Pastor pode ser um bom construtor, e dentro do modelo assembleiano, quase todo pastor da Assembleia de Deus é um construtor. Graças a Deus, está dentro do modelo assembleiano, não tem nada errado. Porém, a principal função do pastor é alimentar, guiar, dirigir as ovelhas. E quando fala de dirigir, é aos pastos verdejantes. Tudo dá para alimento. Guiar para as águas tranquilas, dirigir para os pastos verdejantes, alimentar com alimento sólido. Tudo da vida do pastor, do que é principal, no sentido da palavra, diz respeito à alimentação. O pastor é um ensinador. Tanto é que Paulo diz que quem não tem aptidão para ensinar não deveria ser pastor. Que é isso? Está escrito que seja apto para ensinar. Apto para ensinar. Como isso é importante? E lá em Efésios 4:11, a palavra pastor está ligado com mestre. 4:11, Efésios diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Mas quando chega na nossa vez, assim, da função direta, diz, e outros para pastores e... Está ligado? Não tem como separar. Perceba que não tem de novo a expressão, e outros para mestres. Não. Para em pastor. Pastores e mestres. Essa é a função. Bem, mas eu coloquei aí alguns títulos que nós não vamos poder usar. Na página 37 eu falo da plenitude do Espírito Santo para o serviço do reino de Deus do Antigo Testamento, olhando aí só as partes que estão em negrito. Veja aí na apostila, página 37. Eu falo sobre o Espírito Santo em José, a capacidade para revelação de mistério, a sabedoria para administrar, o Espírito Santo sobre Moisés, a autoridade para liderar, sabedoria para comunicar as revelações do Altíssimo, mansidão para levar as cargas do povo, e a autoridade e capacitação divina para profetizar. O Espírito Santo sobre Josué fala de quê? A autoridade divina para comandar e responsabilidade de repartir a terra prometida. E o Espírito Santo sobre os juízes. Aí nós temos o exemplo de Otniel, Gideão, Jefté e Sansão. Coloquei apenas 4. O Espírito Santo nos profetas. Qual era a sua grande missão? Inspirar a palavra, inspirar a escritura da palavra, como diz Ezequiel, então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. E Davi chegou a se expressar no segundo livro de Samuel, o Espírito de Deus falou na minha boca. O Espírito de Deus falou na minha boca. Perceba que o trabalho, a missão do Espírito Santo vem de longos tempos, já de muito tempo, e agora paramos bem aqui no item 2, a plenitude do Espírito Santo no serviço do reino de Deus no Novo Testamento. E o 2.1 fala do Espírito Santo na vida de João o Batista. Eu não vou ler esses detalhes aí agora,
mas quero que você olhe para o texto bíblico, especialmente Lucas 1:15. Você já sabe que o nosso amado irmão Lucas, que é chamado de médico amado, era não apenas um historiador, como alguns querem dizer, mas de fato ele era um teólogo, historiador, primeiro teólogo, depois historiador. Ele, com a sua escrita, com o seu volume dividido em duas partes, o seu conteúdo, a sua teologia, dividida em duas partes, o evangelho que traz o seu nome e o livro de Atos. Perceba que onde termina o evangelho de Lucas, começa o livro de Atos. O livro de Atos começa exatamente com o mesmo conteúdo do capítulo 24 de Lucas. Perceba que se não tivesse o evangelho de João no meio, pela organização da Bíblia que está em nossas mãos, se não tivesse o evangelho de João no meio e não tivesse o nome Atos dos Apóstolos, você leria o livro de Atos inteiro sem ter nenhuma dificuldade, sabendo que é a mesma narrativa, é a mesma teologia que começa no capítulo 1 do evangelho de Lucas. E muitos estudiosos, inclusive nomes de grande envergadura no campo acadêmico, têm se debruçado sobre a teologia lucana para provar que ele estava não apenas escrevendo uma história, mas ele queria mostrar como de fato a igreja funciona. É o evangelista mais pentecostal dos quatro. Ele é o evangelista mais histórico nos detalhes da pneumatologia. É o que mais se debruça sobre o Espírito Santo. É o que mais cita o Espírito Santo. E quando ajuntamos o segundo volume, que é Atos dos Apóstolos, então temos uma teologia completa sobre aquilo, ou quase completa, sobre aquilo que o Espírito Santo é, e sobre aquilo que o Espírito Santo fez, sobre aquilo que o Espírito Santo faz, e que ele continuará fazendo na igreja, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Bem, no capítulo 1, ele começa, a partir do versículo 5, anunciando o nascimento de João, chamado o Batista, que quer dizer o batizador. E uma das explicações extraordinárias que ele dá para o nascimento deste cidadão, que foi um grande obreiro de Deus, o precursor de Cristo, segundo o conceito de Jesus, o maior entre os nascidos de mulher, no período da lei, diz o próprio Senhor Jesus, até aqueles dias. Então, Lucas explica que, para começar, este cidadão teve um privilégio tão extraordinário, conforme o versículo 15. Antes de nascer, um ser celestial, um anjo de Deus, Gabriel, que logo depois é identificado no texto, já dava o seu nome, privilégio de ter o nome dado por Deus, por intermédio de um anjo. O anjo já estava dizendo que ele seria grande. Ele seria grande diante dos homens? Não, diante do Senhor. Tem uma diferença, pastor? Tem. Deus tem grandes homens na terra que a sociedade não percebe e às vezes não sabe nem o nome, mas para o Senhor eles são grandes, porque eles estão cumprindo um propósito do Deus Todo-Poderoso e estão na terra com uma missão exclusiva do Eterno.
Deus tem pessoas que a mídia não divulga. Deus tem pessoas que o mundo político pode não conhecer, que a sociedade contemporânea pode não enfatizar, mas eles podem estar encaixados na mesma categoria de João o Batista. Eles não são grandes diante dos homens, eles não são grandes no conceito daquilo que se chama de politicamente correto, mas diante do Senhor eles são grandes, porque estão cumprindo o propósito divino e são cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Diz mais Lucas: e não beberá vinho, nem bebida forte. E agora o grande privilégio: será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E qual seria o resultado do seu ministério por ser cheio do Espírito Santo? Por ser cheio do Espírito Santo, diz o anjo a seu pai Zacarias, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Está no versículo 16. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quem entendeu até aqui pode dizer amém? Acompanhe comigo agora na apostila 2.1. A João o Batista estava destinado a uma missão de grande interesse dos céus. Por isso, o Espírito Santo manifestou-se nele de um modo especial. Ao anunciar o nascimento do corajoso profeta, o anjo disse, leia você agora que está acompanhando aí: será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. O Espírito que usaria João para preparar os caminhos do Senhor, usou Zacarias para preparar o caminho de João, como aquele que seria o precursor de Cristo. João o Batista nos ensina grandes lições acerca da operacionalidade e da presença do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo, ou seja, a prova de que João era cheio do Espírito Santo, se evidencia, pode ser comprovada de algumas formas. Primeiro, letra A, pela autoridade com que exortava o povo a preparar o caminho do Senhor. Ele não chegava dizendo assim: olha, eu estive pensando que vocês têm que tomar uma posição e vai chegar o momento que, querendo ou não, vocês vão ter que mudar e tenham cuidado. A conversa não era assim. Ele chegava com ímpeto, ele chegava com fervor, com autoridade, chegava com um aspecto de quem vinha com uma ordem direta do trono de Deus. O reino de Deus é chegado, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E as pessoas ficavam olhando e ele disse: eu não estou brincando, o machado já está posto à raiz da árvore. E se vocês estiverem pensando que ele vai brincar com vocês, ele não vai brincar. Ele vai colher aquilo que presta, e a palha ele vai jogar no fogo. E ele falava de Jesus com uma grande autoridade, mandava o povo se preparar. Letra B, o enchimento do Espírito, a plenitude do Espírito também se confirma pela firmeza e imparcialidade na mensagem. Diga comigo: firmeza e imparcialidade na mensagem. Meus irmãos, ele olhava para os soldados
E eles perguntavam: e nós, o que devemos fazer? Se conformem com o salário de vocês. Se conformem com o salário de vocês. Não se corrompam. Não subornem ninguém, nem sejam subornados. Não aceite suborno. Aí chegavam os fariseus, chegava gente de todas as classes, e a mensagem era a mesma: arrependei-vos. Sabe o que é que chama a diferença em João? É que os judeus eram acostumados a batizar em água, já tinha batismo em água. Mas sabe como era o batismo? Era de um gentil quando se tornava um prosélito. Aí João faz diferente, ele batiza, é judeu, que já achava que era justo, que estava tudo certinho, que estava tudo correto, e ele chega batizando os judeus. Por isso que a alta cúpula religiosa não aceitou o batismo de João. Por isso que Jesus colocou eles contra a parede, quando eles perguntaram: com que autoridade tu dizes essas coisas? Aí Jesus disse: eu respondo, já já, se vocês disserem também o que eu vou perguntar agora. O batismo de João era de Deus ou dos homens? Eles ficaram sem resposta. Jesus os deixou em um beco sem saída. Eles procuraram um lugarzinho assim e ficaram lá fazendo. E agora, se dissermos que é dos homens, a multidão nos apedreja, porque esse povo acredita que João era de Deus. E se dissermos que era de Deus, ele vai nos perguntar: e por que vocês não creram? Por que vocês não receberam? Então é assim que Jesus trata do assunto sobre João. Isso me chama muito a atenção em Lucas 7, depois você pode ver em casa. Lucas 7. Chegaram dois mensageiros de João e começaram a perguntar a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? A resposta foi imediata: voltem, digam para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, e aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Quando os mensageiros saíram, aí Jesus começa a perguntar para a multidão: o que é que vocês pensam que vocês foram ver lá no deserto? Uma folha que o vento fica levando para qualquer lado? Uma cana quebrada, uma pessoa flexível, que cada um chega, diz uma coisa e ele muda, chega outro, cada hora ele é de um jeito, cada hora ele pensa uma coisa, cada hora ele prega uma coisa diferente? É isso que vocês estão pensando de João? Não, João não é isso. Está lá em Lucas 7, vamos abrir a Bíblia. Eu acho muito interessante esse texto, porque Jesus está falando de um homem cheio do Espírito Santo. Jesus está falando de um obreiro cheio do Espírito Santo. Versículo 24, Lucas 7, 24. E tendo se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Saístes a ver um homem trajado de finas vestes, ou vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Diz o Senhor Jesus: um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Aleluia! Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho.
É assim que Jesus se refere a ele. E eu vos digo que dentre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista. Jesus está declarando que ele é o maior dos profetas, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus estava falando da diferença, a passagem de uma aliança para outra. Na antiga aliança, que estava encerrando naquele momento e começando uma nova aliança, João de Jesus é o maior dos profetas. Mas agora, na aliança que Jesus está introduzindo, nessa nova dispensação, nesse novo momento do reino de Deus, Jesus declara que aquele que se considera menor no reino de Deus é maior do que ele. Aí aqui estão os mistérios do reino de Deus. Mas observe uma coisa interessante: todo o povo que ouvia, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Entenderam que Deus estava corretíssimo e glorificaram a Deus por isso. Mas olha o outro lado. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Aqui está só um pequeno testemunho de Jesus acerca de um homem cheio do Espírito Santo. Se hoje alguém fosse fazer uma pergunta a Jesus a nosso respeito, o que ele diria sobre cada um de nós? O que ele diria do nosso ministério? O que ele diria do nosso trabalho? O que ele diria da nossa integridade? O que ele diria da nossa dedicação? O que ele diria da missão que fomos chamados para cumprir? Pense nisso. Esta escola bíblica é para refletirmos também se estamos de fato nos enquadrando nesses ditames da palavra e se estamos sendo os homens de Deus que Ele nos chamou para ser. E nada melhor do que passar aqui pela escova de aço. Essa aqui, ó. Não é a escova do pastor Raposo, não é a escova, não é o limpador do pastor Pedro, do pastor Oriosvaldo, do pastor Osiel, do pastor Daniel, do pastor Raifran, de qualquer um dos preletores da EBO. Não, é o escovão de aço de Deus aqui. Esse aqui. Esse aqui a gente pode falar sem medo, a gente pode falar sem receio, porque quando pronunciamos esta palavra, nós estamos sendo boca de Deus para quem está nos ouvindo e para quem quer obedecer esta palavra. Deus diz para Jeremias, no capítulo 19, capítulo 15, 19: se tu voltares, ele estava dizendo que não queria mais pregar, que não ia mais entregar mensagem por causa do sofrimento, por causa da pressão, porque ninguém queria acreditar no seu ministério. E ele disse: eu não falo mais, eu não vou pregar mais, eu não profetizo mais. Mas ele mesmo dá o testemunho. Quando ele toma essa decisão, dentro dele começa a arder um fogo começa a arder dentro dele. E ele não se contenta enquanto não ouve a voz do Eterno dizendo: vai lá e prega de novo, vai lá e fala de novo, vai lá e profetiza de novo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles têm que ficar sabendo que no meio deles houve um profeta de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, não importa, entrega a minha palavra. Como isso é maravilhoso! Outra coisa que prova a plenitude do Espírito em João. Leia por bondade aí comigo a letra C, na página 39.
O que evidencia o Espírito em João? Pela energia com que denunciava o pecado. Diga comigo, um pregador, diga, um pregador cheio do Espírito Santo tem autoridade de Deus para denunciar o pecado. Mas para denunciar o pecado, tem que estar limpo, tem que estar na presença do Eterno, tem que estar conectado com o trono de Deus, tem que estar em dia com o céu. Aleluia! E é por isso que João é um grande exemplo de um obreiro cheio do Espírito e que tem coragem de cumprir o seu ministério com todo entusiasmo. A letra D diz que ele tinha segurança no ensino. A letra E diz que ele tinha convicção no que falava sobre Jesus. Ele tinha convicção. Mas eu quero, por causa do tempo, eu quero pular para a letra I. Eu queria que você lesse com muita atenção. Talvez você vai sentir a necessidade de marcar alguma coisa aí, na letra I da página 39. Com estas afirmações, João Batista reafirmou a sua fé na messianidade de Jesus. Ou seja, ele estava confirmando que Jesus era de fato o Messias. E ele estabeleceu um importante paradigma para a compreensão do ministério do Espírito Santo. Nós estamos vivendo os dias do ministério do Espírito Santo. Nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. O Espírito Santo está à nossa disposição. O Espírito Santo está operando na noiva de Cristo desde o dia de Pentecoste. O Espírito Santo está operando uma grande obra na terra desde o dia de Pentecoste, como nunca. Porque Jesus disse: Ele habita convosco e estará em vós. É desde aquele dia, obreiros. É desde aquele dia, pastores. Acompanhe aqui esse pensamento. Compreensão do ministério do Espírito. Não se trata do quanto cada um possui. É isso aqui que eu gostaria que você entendesse. Se você sair dessa EBO entendendo esse ponto aqui, ou dessa plenária, entendendo esse ponto aqui e colocando isso em prática na sua vida, já me dou por satisfeito. E tenho certeza que Deus vai operar na sua vida, se isso for colocado em prática. Não se trata do quanto cada um possui, mas do quanto se deixa possuir. Não é uma questão de quanto do Espírito cada pastor tem, mas de quanto do pastor ou do líder o Espírito tem. Quanto é que ele tem de nós? Qual é a quantidade do tempo nosso que ele pode contar para ele? Qual é a quantidade, o percentual do nosso ministério que ele pode contar para operar em nós? Qual é o percentual da nossa vida, do nosso casamento, do nosso ministério, da nossa vida como estudante da Bíblia, da nossa vida como pregador, da nossa vida como pastor auxiliar, como pastor presidente, como um pastor missionário, como um formador de líderes? Quanto é que ele tem de nós? Qual é o percentual que ele tem da nossa vida? Pastor, então o senhor está dizendo que não é só uma questão do Espírito Santo habitar na gente, está tudo resolvido? Não, não é só habitar. Habitar, ele habita desde o momento da regeneração. Mas não é só uma questão de habitação, é uma questão de nos deixarmos ser guiados por Ele,
guiados pelo Espírito Santo, guiados pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, guiados pelo Espírito, guiados pelo Espírito. Os líderes cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, já não esperam reconhecimento ou fama. Os líderes guiados pelo Espírito já morreram para si mesmos e para suas ambições mesquinhas. Os líderes guiados pelo Espírito Santo, os pastores guiados pelo Espírito Santo, eles não estão cheios de avareza, mas eles estão cheios de Deus. Cheios de Deus, para poder fazer a obra de Deus. Eles são vasos de bênção. Eles assumem a liderança, qualquer cargo, do menor ao maior, não para poderem ter o nome destacado, mas no coração eles assumem tais tarefas como oportunidade de serviço, como oportunidade de amor, como oportunidade de trabalho, para que o reino cresça, o reino de Deus cresça, o reino de Deus avance, o reino de Deus prospere e a igreja continue ocupando todos os espaços da cidade, da sociedade, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. Pastores cheios de Deus, cheios do Espírito de Deus, andam guiados pelo Espírito e pelo serviço do reino e se santificam até que Ele venha. Até que Ele venha. Eu escrevi aqui 3 coisas que não estão na apostila. 3 pensamentos. São os erros básicos que um pastor pode cometer com relação ao Espírito Santo. Primeiro erro: pensar que o Espírito Santo se resume apenas a um estudo, ou uma disciplina da academia teológica. Pensar que o Espírito Santo se resume apenas a uma unidade de estudo no grande campo da teologia, chamado pneumatologia. Pensar isso é um engano. Pensar isso é um erro para o nosso ministério. Segundo erro: pensar que o Espírito Santo reduziu as suas ações ou parou as suas grandes operações nos dias apostólicos e ele foi um pouquinho mais ali com os discípulos dos apóstolos e acabou e parou. Pensar isso é outro grande erro. E terceiro, quando um pastor pensa que ele pode realizar o seu ministério pastoral confiando apenas em seus talentos, em sua inteligência pessoal, em sua bagagem, porque eu tenho uma graduação, 2, 3, 4, tantas pós, tantos cursos, tudo isso é importante, tudo isso ajuda. Mas quando um pastor pensa que ele pode dirigir a igreja de Deus, ou ele pode desenvolver o seu ministério pastoral confiado apenas nessas habilidades pessoais, ele está cometendo um grande equívoco. Porque o Espírito Santo, todos nós sabemos disso, mas eu tenho que lembrar isso para mim. E quando eu estou pregando isso aqui, não pense que eu estou pregando para exortá-lo, para chamar a sua atenção, porque Deus sabe do meu coração e sabe que antes de preparar esta mensagem, ou enquanto preparava, ou enquanto meditava na palavra, para poder trazê-la a vocês, eu estava recebendo a palavra para mim mesmo, e eu já entendi, pastores, que as melhores mensagens
estudos bíblicos que eu já ministrei, que já vi resultados, são exatamente estas, precisamente estas, que eu entendo que Deus está falando primeiramente comigo, para me corrigir, para chamar a minha atenção, para me ensinar, para me colocar em humildade diante dEle, para que eu entenda, com relação ao Espírito Santo, Ele não é só uma disciplina, Ele não é só uma unidade de estudo, Ele não é só um bloco de versículos que a Bíblia tem, porque a Bíblia tem 400 referências sobre o Espírito Santo, e Ele aparece na Bíblia com 53 nomes e títulos. Mas não é só isso, pelo menos 16 ou 17 símbolos que aparecem em toda a Bíblia. Mas não é só isso, o Espírito Santo não é só isso. Diga comigo bem forte: o Espírito Santo. Diga bem forte: o Espírito Santo é uma pessoa divina. Diga mais forte: o Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo é o meu companheiro divino. O Espírito Santo é o meu ajudador. O Espírito Santo é o meu consolador. É aquele que está ao lado. O Espírito Santo, diga, o Espírito Santo vocaciona, capacita, envia e não abandona. Mas é preciso eu estar em comunhão com Ele, contando com Ele, andando com Ele, me quebrantando diante dEle, dando lugar a Ele, vivendo em conexão o tempo todo. Eu tive um professor em uma das primeiras disciplinas do meu curso teológico em Belém do Pará, quando o pastor Firmino Gouveia era o pastor presidente lá. Havia um seminário interno e o professor me disse que um dos professores que havia estudado com um servo de Deus, que tinha uma profunda admiração pela disciplina de pneumatologia, não só estudava e ensinava, mas também vivia em íntima comunhão com o Espírito Santo. Toda vez que ele via diante dele uma estratégia satânica, que Satanás aprontava contra ele e colocava alguma pessoa ou alguma tentação ou alguma oportunidade para o pecado, sabe o que ele fazia? Imediatamente ele começava a orar, e em poucos minutos atravessava o percurso que fosse, orando em línguas. E um dos alunos estava ao seu lado e disse: por que em determinadas situações, eu já vi o senhor orando muito, mas em determinadas situações o senhor só ora em línguas? Ele disse: é o momento que eu estou travando as maiores batalhas espirituais da minha vida, e Deus me ensinou que a oração em línguas é uma ferramenta que o Espírito Santo colocou na minha vida e no meu ministério, porque enquanto eu estou orando em línguas, o diabo não sabe, demônios não sabem, homem nenhum sabe o que eu estou falando, e eu estou falando em mistério com Deus, ligado no trono da graça de Deus, e quando eu termino de orar em línguas, eu já venci. Ferramenta do Espírito Santo. Ferramenta do Espírito Santo. Olha aí para a apostila, na página 40. Eu vou terminar dentro do horário, faltando um pouquinho. Vou deixar alguns minutos aqui ainda. Eu quero que você olhe para a página 40. Eu comecei falando de João Batista, eu vou terminar falando dele como um obreiro cheio do Espírito Santo, que serve de modelo para mim e para você, que serve de modelo para o nosso ministério. Dentre
Todos os personagens da Bíblia Sagrada, João Batista é um dos que mais se destaca, como já disse, e chama-nos a atenção por diversos motivos. Ele tem uma biografia inédita, porque o seu nascimento foi profetizado desde o Antigo Testamento. E interessante que quem fez a hermenêutica foi Jesus. Melhor, quem fez a exegese foi Jesus. Jesus deu a interpretação do que Isaías falou e do que Malaquias falou. Jesus disse: este é aquele. Quem deu a interpretação foi Jesus. Quem é que vai duvidar? Jesus fez a exegese. Foi Jesus, disse: este é aquele. E pronto, é ele mesmo. Seu nascimento foi profetizado como precursor do Messias. Mas não só isso, ele foi fruto de um milagre, porque sua mãe era estéril, seu pai já era velho. Outra coisa admirável, ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele era de uma família de sacerdote, mas não ficou lá no templo exercendo o sacerdócio. Ele foi para o deserto. Ele foi criado no deserto. Mas quando chegou a hora de começar o ministério profético, diz a palavra, e veio, diz a Bíblia, e veio a palavra do Senhor a João no deserto. O problema não é o lugar, irmão. O problema não é o lugar. A questão é o homem. É o homem. É o homem. A palavra deserto tem vários sentidos na Bíblia. Lugar ermo, lugar difícil, lugar seco. Mas deserto também tem outros sentidos. Tem muitas aplicações. Mas a Bíblia diz que a multidão saía de Jerusalém e ia para o deserto. Para quê? Para ouvir João. Por quê? Porque Deus era com ele. Deus era com ele. Onde? No deserto. No deserto. Entenda uma coisa, querido obreiro: Deus não nos chamou exclusivamente para um lugar. Deus nos chamou exclusivamente para uma missão. Deus nos chamou para uma missão. Essa missão pode incluir 1, 2, 3, 4, 5, 10 lugares. O problema não é o lugar. O problema é a disponibilidade para Deus usar o vaso, para Deus usar o profeta, para Deus usar o obreiro. Um homem que se coloca à disposição do Espírito Santo. O que mais podemos aprender com este homem? É com ele que Deus quebra o silêncio profético de aproximadamente 430 anos. E veio a palavra do Senhor a João no deserto. Mas eu queria que você lesse comigo aí essas palavras que estão em caixa alta. É com elas que nós vamos encerrar. É com esse esboço aí. Leia aí comigo, por favor. Bem forte. João Batista serviu como profeta. E o que mais? Pregador, líder espiritual, tendo a certeza do seu chamado. Ele se sentia, ele era um verdadeiro profeta, e Jesus disse que ele era mais do que um profeta, e ele se sentia tomado pela sua missão. Deus estava com o seu mensageiro fiel lá no deserto. Não importa o lugar onde você está hoje, não importa o lugar onde você está agora, importa se Deus estiver contigo. Importa se Deus estiver contigo. Importa se Deus for contigo. Importa se Deus for contigo. A obra vai prosperar em tuas mãos.
ainda que seja no deserto. Se o Senhor é contigo, Deus vai enviar alguém para te ouvir. Deus vai enviar alguém para te ajudar. Deus vai enviar alguém para estar do teu lado, porque para Deus não importa o lugar, importa o homem, importa o profeta, importa o vaso. Deus está falando especificamente com alguém que veio a esta escola bíblica, precisando inclusive tomar importantes decisões. E Deus está mostrando para você que a questão não é o lugar. Não é o lugar. Antes do lugar vem a missão. E antes da missão vem o Espírito Santo. O Espírito Santo é antes da missão. O Espírito Santo está dentro da missão. O Espírito Santo ajuda a cumprir a missão. O Espírito Santo capacita para a missão. O Espírito Santo vai com você enquanto cumpre a missão. O Espírito Santo é maior do que a missão. O Espírito Santo é antes, durante e depois da missão. Aleluia! Você sabe que Deus te chamou para uma missão? Então escute o que o Espírito tem para dizer a você. O que o Espírito quer falar com você. Se você é fiel a Ele, está em comunhão com Ele, o Espírito Santo ainda dá criatividade. O Espírito Santo ainda mostra saídas. O Espírito Santo ainda fala com os seus obreiros. O Espírito Santo ainda revela o oculto e o escondido. O Espírito Santo ainda distribui dons. O Espírito Santo ainda traz visões e revelações. O Espírito Santo ainda traz mensagens direto do trono de Deus. O Espírito Santo continua sendo o Espírito da graça, o Espírito da glória. O Espírito Santo continua sendo o Espírito da promessa. O Espírito Santo continua sendo o Espírito da verdade, o Espírito da adoção, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de fortaleza, o Espírito de justiça, o Espírito de profecia, o Espírito de santificação, o Espírito de súplica, o Espírito de temor do Senhor. Ele não mudou. Nós é que mudamos, Ele não. A liturgia da igreja é que muda de vez em quando, Ele não. As teologias é que mudam de vez em quando, Ele não. As convenções é que mudam de vez em quando, Ele não. Os estatutos é que mudam de vez em quando, Ele não. Os regimentos internos é que se alteram conforme as necessidades ou vontades, Ele não. Ele é o Espírito que conduz a igreja. Ele é o Espírito que prepara a igreja. Ele é o Espírito que vocaciona para o ministério. Ele é o Espírito que capacita para o ministério. Ele é o Espírito que confirma o teu ministério. Ele é o Espírito que revela detalhes do teu ministério. Ele é o Espírito que te dá força quando você quer desistir do ministério. Eu não sei se você já pensou como eu, mas eu já pensei em desistir. E não foi só uma vez. Sim.
Exatamente. Ser humano. Quando as coisas apertam por causa das dificuldades que muitas vezes há dentro do corpo de Cristo, a igreja local, as incompreensões. Pastor quer uma coisa e está fazendo com tanta boa vontade, aí se levanta o Sambalate, se levanta o Tobias, se levanta o Gesem, se levanta a falsa profetisa Noadia, se levanta todo o trio ou o quarteto que tentou atrapalhar Neemias. Aí o ser humano que é fraco, limitado. Aí a gente tem que se lembrar do que Pedro disse em em Atos 10, 38. Pedro falou, Lucas escreveu: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, 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 com o Espírito Santo e com poder, com o Espírito Santo e com graça, com o Espírito Santo e com sabedoria. Aí eu fico pensando, se Jesus, que não tinha nenhum pecado, precisou da virtude, da unção do Espírito Santo para cumprir o seu ministério aqui na terra, que diremos nós, limitados, cheios de falhas? Muitas vezes nós só conseguimos ver um palmo ou menos além do nosso nariz, não conseguimos prever nada do futuro, não conseguimos. Mas quando nos prostramos diante dele, e se ainda temos sensibilidade, como falou hoje o pastor Francisco Raposo, ele bateu muito nessa tecla hoje, sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Um homem cheio do Espírito precisa ser sensível à voz do Espírito, à voz do Espírito. Se ainda temos sensibilidade, então quando nos prostramos diante dele, nós ouvimos aquela voz mansa e suave: eu te chamei, eu te chamei, eu te capacitei, eu te coloquei aqui, eu te coloquei aqui. Fique de pé na presença do Deus Todo-Poderoso. Fique de pé diante dele. O Espírito do Senhor está renovando obreiros. O Espírito Santo está renovando obreiros nesta escola bíblica. Aleluia! 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 Jesus não tinha pecado, mas precisou ser ungido pelo Espírito. Ele precisou ser ungido pelo Espírito. Curve a sua cabeça um instante. Esse pastor veio aqui à frente, ele disse: eu quero oração por mais de Deus na minha vida, mais de Deus. Ele veio voluntariamente. Ele disse: ore por mim, eu quero mais de Deus na minha vida. Outros pastores estão vindo. Deus está renovando pessoas e Deus está renovando ministérios.
Aleluia! Eram consagrados. Comece a falar em mistérios com Deus. Ele vai te renovando aí agora. Ele vai renovando o teu ministério. Ele está renovando. Se Ele renova a tua vida e se Ele renova o teu ministério, pode ter certeza, a igreja vai ser renovada também. A igreja vai ser renovada também. A igreja vai ser renovada também. Muito amor.